Caros alunos e caras alunas, é muito bom iniciarmos mais um semestre com perspectivas novas e a partir da nossa disciplina, que é Antropologia Cultural, nós convidamos vocês a desenvolverem conosco uma caminhada de conhecimento das culturas, de conhecimento das instituições, onde o ser humano, com todos os seus processos e construções históricas e culturais tem desenvolvido. Nós pretendemos aqui, a partir da nossa disciplina, propor para vocês caminhos em que, de alguma maneira, vocês vão conhecer, autoconhecer as construções que os seres humanos desenvolveram a partir da nossa disciplina Antropologia Cultural. Quando falamos, então, acerca dessa temática, a temática da cultura, ou mesmo o próprio tema de estudos nossos aqui, que é a Antropologia Cultural, uma pergunta vem à nossa mente, ou perguntas surgem na nossa mente, Por exemplo, acerca das origens do ser humano, acerca da história, de onde surgiu a vida humana sobre a Terra. Nesse sentido, a nossa disciplina ela pretende, a partir de um diálogo que a gente estabelece entre a própria fé, revelação e a própria ciência, propor alguns caminhos aqui em que a gente possa, a partir de investigações e de métodos, conhecer um pouquinho do que nós temos aí de propostas para compreender a existência humana. Pois bem, nós, a partir da disciplina que estudaremos, a gente vai entender que a religião, a política, ou mesmo a própria economia e a própria sociedade, todas essas construções que a gente percebe a partir dessas instituições presentes na sociedade, a gente vai verificando que são construções sociais. Ou seja, na medida em que seres humanos passam a interagir, a se relacionar uns com os outros, eles são então criadores de cultura e ao criar culturas, automaticamente vem aí a construção e a criação de instituições. E essas instituições elas vão sendo nomeadas no todo da sociedade a partir da economia, a partir da própria sociedade como um todo, a partir da política e entra também a dimensão religiosa, que aliás, dentro do nosso curso de teologia, será a ênfase maior que nós vamos dar ao longo dessas 8 unidades que estudaremos. Pois bem, quando a gente fala sobre as construções sociais ou as construções históricas desenvolvidas pelos seres humanos, como disse aqui, a partir da religião, da política, da economia e da sociedade, a gente então vai entender que falar ou desenvolver uma concepção ética, ou seja, a criação de conceitos ou a própria ética, como um conceito, ela se desdobra justamente a partir desses relacionamentos nos quais estão envolvidos todos os seres humanos. Então nós poderíamos pensar que o comportamento humano e a dimensão ética, eles perpassam todas as culturas. Todas as culturas, então, dentro da sua particularidade ou num todo, têm ali compreensões diversas, formas diversas de conhecimento, as quais vão fazer com que cada indivíduo ou todo da sociedade passa a se orientar a partir desses valores, a partir dessas construções que são feitas. Nesse sentido, a nossa disciplina, então, ela quer propor como um caminho, como uma jornada de conhecimento para a gente aqui, essa possibilidade que se estabelece entre a teologia ou a revelação, que parte, no nosso caso aqui, a compreensão que nós temos, o entendimento religioso de fé parte da própria Escritura, fazendo então um diálogo com as ciências. Nesse sentido, a ciência e a fé, a partir do olhar que traremos aqui, elas não têm um embate entre si, mas elas se dialogam, elas têm pontos que podem contribuir mutuamente para uma para com a outra. Andando um pouquinho mais aqui, a gente vai perceber que na antropologia cristã, ou seja, um olhar que a fé cristã tem com relação ao ser humano, ele parte daquela concepção de que o ser humano ele surge a partir de uma fonte primária, de uma fonte originária, que nós chamamos de Deus. Então, para a fé cristã, a antropologia, ou seja, o conceito humano que a gente tem, ele nasce a partir dessa premissa inicial, de que
há um Criador por trás de todas as coisas, um Criador que governa, que dirige, e que a partir de uma gratuidade, de uma forma amorosa, ele então cria o ser humano e cria todos os outros seres também. Então, nesse sentido, a antropologia cristã, em diálogo ou em comparação com as ciências, né? Ou a antropologia que tem um olhar científico, a antropologia cristã, então, ela extrapola aquela visão científica que, por vezes, tende a colocar o ser humano, ou seja, ter uma concepção do ser humano que se limita a essa percepção mais ligada à aleatoriedade, a uma construção a partir de moléculas, a essa construção humana que não necessariamente reporta a um criador. Então, a antropologia bíblica, ou a antropologia que nasce da fé cristã, ela parte dessa premissa. O ser humano ele possui um criador, e esse criador, então, ele convida aqueles que por ele foram criados a desenvolverem um projeto de vida, a desenvolverem-se como pessoas, a desenvolverem culturas ao longo de toda a sua jornada pela história e pela terra, né, por onde os humanos passam a habitar. Nesse sentido, a gente pode entender, então, que a fé cristã, ou a antropologia que nasce da fé cristã, ela não tem um conflito com a antropologia cultural. Na verdade, elas mutuamente se completam, se autocompletam mutuamente. O que a gente pode pensar disso? Que a antropologia cultural, ela atua a partir de eixos em que ela também dialoga com as demais ciências. Se a fé cristã dialoga com a antropologia cultural enquanto ciência, a antropologia cultural também, como uma ciência específica, uma ciência moderna, ela também dialoga com as outras áreas do saber. Por quê? Porque a antropologia ela não visa estudar o ser humano a partir dessa perspectiva, digamos assim, a partir de um ponto de vista específico somente, mas ela propõe ampliar, a partir desses horizontes científicos, os olhares para com a pessoa humana. É por isso, então, que a antropologia se serve da própria arqueologia, ela se serve da própria biologia e da própria sociologia, porque cada um desses conhecimentos, a seu modo, podem contribuir com olhares distintos para a antropologia cultural, dando a ela uma espécie de uma holisticidade, ou seja, um olhar holístico que favorece a compreensão desse humano, que, aliás, é muito complexo, né? E um olhar somente não conseguiria dar conta de todas essas realidades, de todas essas culturas, de todos esses modos de vida e de existência humana presentes na realidade cultural de cada povo. Esse ar de interdisciplinaridade dentro da antropologia cultural favorece, como eu disse aqui, um olhar mais ampliado, um olhar mais, digamos assim, mais completo com relação à pessoa humana. Diríamos então que a antropologia cultural, quando ela se propõe a estudar esse humano com todas as suas complexidades, a partir desse olhar interdisciplinar e também observando os aspectos religiosos presentes na cultura humana, a antropologia, então, ela tem um objeto de estudo. Aliás, todas as ciências modernas, elas surgem a partir de um olhar específico. Esse olhar específico, ou seja, o foco daquela ciência que surge, no nosso caso aqui, a antropologia cultural, esse foco, nós chamaríamos aqui de objeto da antropologia. Então, qual que seria o objeto da antropologia cultural, no nosso caso aqui específico? Seria o estudo do ser humano e dos trabalhos que o ser humano realiza por onde passa. Ou seja, o humano, ele tem essa dimensão biológica, mas ele também possui uma dimensão cognitiva. Essa dimensão cognitiva possibilita que ele, a partir da ação que ele desenvolve sobre a natureza, ele produza cultura, ele produza bens, ele produza ferramentas, ele produza... Aliás, a própria cultura que o humano desenvolve, ela também possibilita, quando ela é somada, quando ela é agregada, ela possibilita a que esse ser humano também possa ampliar o seu modo de leitura da realidade, a sua forma de compreender o mundo. Então, nesse sentido, o objeto, ou seja, o foco de estudo o qual a antropologia tem, é justamente esse ser humano com toda a sua produção, ou seja, com todos os trabalhos que esse humano
realiza, como eu mencionei para vocês aqui, as instituições, a própria intervenção na natureza, a própria criação de cultura, de símbolos e tantas outras formas mais que o humano desenvolve por onde passa. Então, o objeto da antropologia é o humano e todos os trabalhos que esse humano realiza. Ela também tem um objetivo, porque uma ciência, quando se propõe a ser tal, ou seja, a ser uma ciência, ela envereda por uma finalidade. Nesse sentido, a antropologia ela tem um objetivo, e o objetivo dela seria justamente o estudo da humanidade, como eu disse aqui, como um todo. Por isso que ela possui uma característica de interdisciplinaridade, porque ela, no seu construto, ela soma com as demais ciências e traz aí uma visão do ser humano a partir desse complexo, desse construto que as demais ciências também trazem como conhecimento para a própria antropologia. Bom, a antropologia cultural também ela possui pelo menos duas grandes linhas mestras, ou seja, ramificações. Então, nós poderíamos dizer que a antropologia se subdivide ou tem pelo menos dois ramos, né, de linhas que são linhas mestras a serem pesquisadas. A primeira seria a antropologia física. A antropologia física ela tange muito mais a essa dimensão psicossomática do ser humano, ou seja, esse aspecto humano relacionado ao seu biológico. Por exemplo, junto com a arqueologia, ela pode estudar um crânio humano e como que isso pode reportar a uma determinada civilização. Então, esse aspecto como antropologia física ou antropologia biológica. O outro ramo seria justamente a antropologia cultural, ou antropologia social, ambas fazem uma interlocução aí, que é o estudo das instituições humanas, dos símbolos humanos, que já é um aspecto bem mais diferente do que o aspecto corporal, o aspecto arqueológico, né? Então, nesse sentido, essas duas linhas elas trabalham conversando entre si, mas ao mesmo tempo, enquanto estudo nosso aqui específico, nós vamos trabalhar de maneira mais enfática a antropologia cultural, ou seja, a antropologia social, a partir dos símbolos e de tudo aquilo que a antropologia traz para a gente aqui. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua atenção, recomendar que você também esteja atento às atividades, aos exercícios que nós estamos propondo aí. Leiam também os textos complementares, os nossos podcasts, para que você possa aprofundar um pouco mais nessa discussão. Um grande abraço para você, até a próxima unidade.